Quando eu tava indo na direção do banheiro, veio um cara na minha direção falando, não sei o que. Aí eu vi ele vindo na minha direção, eu pensei que ele tava falando com outra pessoa atrás, então eu afastei. Só que quando eu afastei, ele pegou no meu braço e saiu me arrastando. Eu ia ser traficada. Isto não é uma brincadeira. Eu estou a fazer o direito porque se alguma coisa me acontecer, eu quero que toda a gente saiba o que está a passar. Pessoas estão sumindo em aeroportos e nunca mais são vistas. Mulheres, crianças são os principais alvos, tá? Mas homens também têm sido sequestrados. Olha, não é de hoje que isso acontece, mas os casos, eles estão aumentando. Eu vou trazer o vídeo de uma brasileira que quase foi levada por um homem no banheiro do aeroporto da Etiópia. E também tem um vídeo de uma portuguesa que quase foi sequestrada em Phuket, na Tailândia. No aeroporto de lá, claro. E esse caso da portuguesa mostra que os esquemas podem envolver até funcionários das empresas aéreas. Você não ouviu errado, é isso mesmo. Assiste até o final. Antes de começar o vídeo, aquele pedido, se você quiser seguir o canal, ativar as notificações para receber sempre vídeos novos. Vamos ao vídeo. O que são os sumidouros? São locais onde as pessoas desaparecem sem nenhuma explicação. Parece que elas são engolidas, somem sem deixar vestígios. O que mais se tem falado são os aeroportos, mas também acontece em shoppings, com modus operandi parecidos. Recentemente, muitas mulheres elas têm relatado que foram abordadas em situações suspeitas, especialmente nos banheiros. Claro, a gente sabe mais nos banheiros porque as vítimas percebem de alguma forma e conseguem se safar. Elas relatam que a maioria dessas abordagens envolve outra mulher oferecendo algo como água, doces, que ao serem ingeridos deixam a vítima desacordada ou desorientada. Mas tem casos que a mulher está num país onde ela não fala o idioma, um homem ou uma mulher começa a arrastá-la enquanto fala para todos ouvirem que eles estão atrasados. Sim, ninguém volta a perceber o que está acontecendo. Mas por que aeroportos? Porque o lugar é perfeito. Eu, você, já podemos ter sido o alvo e nem sabemos. Aeroportos são lugares onde milhares de pessoas transitam diariamente. Ah, mas tem os sistemas de vigilância, eles são altamente avançados, os protocolos de segurança são rigorosos. Parece impossível que alguém possa desaparecer completamente em um lugar assim. Mas o que a maioria não sabe é que aeroportos e shoppings são cheios de áreas restritas, desertas e zonas cinzas, fora do alcance do público e muitas vezes sem câmeras. Outro fator é o fluxo de pessoas intenso. É muito fácil algo ou alguém passar despercebido. Já os aeroportos, eles têm um fator a mais. Eles estão conectados a redes de transporte, como rodovias, trens e até portos. Ou seja, permite rotas rápidas para quem deseja escapar ou desaparecer. Óbvio que o motivo maior por trás desses desaparecimentos é o tráfico humano. Roubo de crianças para adoção ilegal e venda de órgãos, mulheres para tráfico sexual. As pessoas elas não se dão conta, mas podem estar sendo observadas desde a entrada do aeroporto ou de dentro do avião. O relato de Dey Alves, uma brasileira, que eu encontrei no perfil dela no Instagram, vou deixar aqui, deixa isso muito claro. No dia 25 de dezembro de 2024, ela estava indo com um grupo para o Egito. Eles tinham uma conexão na Etiópia. Alguns países obrigam a pessoa, mesmo na conexão, a passar pela imigração, e era o caso de lá. Só que ela desceu antes dos demais do grupo dela, porque ela estava na executiva e todo o resto estava na econômica. Ela contou que quando ela estava saindo do avião, 2 caras tentaram falar com ela e ela disse não. Só que ela falou em português. Ela só ouviu um dizendo Brasília, Brasília, mas não deu bola. Depois que ela passou na imigração, ela sentou para esperar os demais. Deu vontade de ir ao banheiro. Como era perto, bem ali praticamente na frente dela, ela foi. Quando ela estava chegando ao banheiro, ela ouviu um homem falando alguma coisa atrás dela. Quando ela se deu conta, o cara agarrou o braço dela e começou a puxá-la. E ela começou a pedir socorro, só que em português. Ninguém deu a mínima, não estava entendendo. Só que aí eu comecei a gritar, tá louco, me solta, me solta. Aí eu me toquei que ninguém tava entendendo o que eu tava falando.
Aí eu comecei a gritar, help, help, igual uma louca, e gritava pra ele, tentando puxar o meu braço da mão dele, eu falava, no, touch me, e ele falando, e me puxando. Aí eu gritando desesperada, enquanto eu tava gritando, tá louco, me solta, ninguém tava nem prestando atenção no que eu tava falando. Quando eu comecei a gritar, help, help, um monte de gente que tava em volta, todo mundo parou e olhou. A sorte dela é que apareceu um passageiro que estava com ela na executiva e que era piloto daquela companhia aérea. E ele falava português. Era ele que tinha ajudado ela no voo, porque as aeromoças não falavam inglês com fluência. Esse piloto, ele começou a discutir com o homem. Ele era piloto daquela companhia, né? Então, ele tava logo atrás de mim quando eu saí da imigração. Aí ele veio na direção. Quando ele veio na direção pra perguntar o que tava acontecendo, ele gritou alguma coisa lá, o cara parou, só que segurando no meu braço ainda. Aí nessa hora que o cara parou segurando no meu braço e me olhou, eu dei uma pesada no joelho dele. Gente, eu dei uma pesada no joelho do homem, como chega fez assim, ó. Aí nessa hora que eu dei uma pesada no joelho dele, foi tipo, um pé assim mesmo, nosso pé assim, eu dei uma pesada assim no joelho dele com tudo. Nessa hora, ele foi com tudo pra trás, aí ele me soltou. Aí o senhor começou a conversar com ele, né? Tentando falar alguma coisa, aí o senhor me segurou no meu braço, me puxou pra trás e falou pra mim, calma, calma, calma. Aí falou algumas coisas lá com ele, aí ele olhou pra mim e falou, sorry, sorry. Aí eu, sorry uma porra. Nessa hora, agora eu dou risada, gente, mas na hora eu tava tão assustada. Falei, sorry uma porra, seu palha. Falei, vagabundo. O senhor, ele falava português, ele começou a dar risada. Aí eu comecei a dar risada também. O cara saiu desorientado. Aí na frente, ele juntou com mais 3 caras que estavam esperando ele lá na frente. Aí o senhor explicou pra mim. Ele falou, é muito comum acontecer isso daqui, sequestro. Aí o senhor me explicou, falou, é muito comum acontecer isso daqui com turistas, sequestro. Eles já ficam nos aeroportos justamente esperando uma oportunidade. Ele contou que o cara que a puxou estava dizendo para todo mundo ouvir, nós estamos atrasados, nós estamos atrasados. E aí as pessoas não faziam nada. O senhor falou pra mim que ele tava gritando, o que ele tava... que eu não tava entendendo nada, ele tava gritando assim, vamos, vamos, estamos atrasados, corre, 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 vamos, estamos atrasados. Pois é, gente, surreal, o homem já tava... Provavelmente alguém falou lá que eu era brasileira na saída do avião, e ele já tava de combinação com os outros caras e gritando, corre, corre, estamos atrasados, porque aí todo mundo ia pensar que eu era da família dele, e o homem ia me bicar lá pra fora, ia me enfiar no carro e ia me levar embora, se eu não ficasse gritando igual uma louca, meu Deus do céu. O piloto não deixou mais ela sozinha, ficou esperando até o grupo dela passar pela imigração. A maior parte das histórias que a gente ouve, eu já falei, são em banheiros. Mas agora vocês vão se surpreender com a história da portuguesa Cláudia. Eu nunca, acredito que ninguém iria imaginar a forma como essa portuguesa, ela seria sequestrada. Eu caí de paraquedas no relato dela, é algoritmo, né? A polícia portuguesa está investigando o caso e tudo leva a crer que se trata de um esquema que envolve funcionários do aeroporto. O relato ele é um pouco longo, tá? Eu vou dar uma resumida. Tudo aconteceu no dia 5 de dezembro de 2024. Ela estava voltando da Tailândia para Lisboa com o namorado dela. O voo fazia uma conexão em Catar. Já no hotel, eles não conseguiram fazer o check-in. Dizia que o voo não foi encontrado. Eles ligaram para a agência disse que não tinha problema nenhum, que não podiam fazer nada. E depois deles muito insistirem, a agência forneceu outro código de viagem. Mas quando eles tentavam fazer o check-in, dava que o check-in deles não estava autorizado. Então eles deixaram para fazer no aeroporto. Eu agora sei que quando existem funcionários dos aeroportos envolvidos, eles podem perfeitamente manipular o sistema. Ou seja, provavelmente já nos tinham bloqueado o acesso ao check-in online de propósito. Não foi uma ideia minha, foi a polícia que me disse que isto acontecia. Já no aeroporto, eles foram ao balcão da Qatar Airlines. Eles foram para a fila dos que não fizeram check-in online. E eles perceberam que era uma fila enorme e que só tinha jovens e brancos. Essa tal funcionária veio ter comigo, não foi com os dois, veio ter comigo e disse assim, pode fazer o check-in ali nas máquinas que é mais depressa, que é mais rápido. E nós fomos, entretanto eu chamei a Cláudia, nós fomos os dois, e a funcionária passou o meu passaporte na máquina e deu um erro no meu passaporte, e o erro estava em tailandês, portanto não percebemos o que era, mas dava para perceber que era um erro, porque tinha uma cruz e lá uma frase. E essa funcionária, sem sequer tentar passar o passaporte da Cláudia, disse-nos que nós tínhamos que ir para outra fila
que nós nem sequer tínhamos visto essa fila, ou como é que se chegava até essa fila, e era mesmo no último dos últimos balcões, era mesmo no canto, e nem sequer dava para perceber que aquilo era uma fila ali. A funcionária desse balcão disse que eles não tinham nenhuma passagem comprada. E chamaram a supervisora. A supervisora deu a entender que a agência tinha aplicado um golpe neles, que não tinham comprado a passagem. Cláudia entrou em contato com a agência, que não ajudou praticamente em nada. A agência dizia que tinha comprado, a Cláudia dizia que não conseguia fazer o check-in, pediu para a agência fazer o check-in online. Aí a agência simplesmente disse que até poderia, mas que a agência não presta aquele tipo de serviço. Estranho, né? Você paga uma agência para isso. Mas Cláudia insistiu tanto que essa atendente da agência enviou os documentos que comprovavam que as passagens tinham sido compradas. Em posse disso, eles mostraram para a funcionária do balcão da Qatar. A funcionária disse que o voo estava cheio, que não tinha assento, overbooking, e que o próximo voo também estava cheio. Hugo pergunta, então, sobre o próximo a seguir. Ela disse que não sabe quando era. Isso realmente estranho. Como é que a mulher não sabe? Eles começaram a exigir a polícia no local, e ela não queria chamar. E ela não devolveu os passaportes dele. Teve um momento que a funcionária mandou Hugo ir atrás da polícia no segundo andar. Só que ele não quis deixar a Cláudia sozinha. Por que mandaria para o segundo andar se a polícia ficava ali andando no primeiro andar, fazendo ronda? E eu disse, você vai chamar a polícia. E ela disse-me, a frase dela foi, nem a polícia te pode ajudar agora. Olhar para os meus olhos. Não foi para ela a ameaça, foi para mim. E nisso, aquela zona ali esvaziando. Os passageiros, né, seguindo em frente. Quando todos os passageiros já tinham ido, a supervisora aparece e fala, do nada, que surgiram 2 assentos dos staffs, só que em locais diferentes no avião. Ela emitiu a passagem do Bruno, mas a da Cláudia não. As bagagens foram despachadas sem elas terem visto o peso das malas. As malas, inclusive, estavam com excesso de peso. As 4 etiquetas de bagagens estavam no nome da Cláudia. Mas não emitiram a passagem da Cláudia. Como é que emitiram os tickets e não emitiram a passagem da Cláudia? Elas disseram ali que o passaporte da Cláudia estava com problemas. Não disse qual era. E que por isso não podiam emitir as passagens da Cláudia. Mas, novamente, emitiram os comprovantes das malas no nome dela. Como assim? A questão é que as malas, elas voltariam para a Tailândia. Quando o dono da mala não embarca, as malas, elas voltam para a origem do voo. Aí, nesse momento, a Cláudia, ela se lembrou de um vídeo que ela viu 3 dias atrás. O vídeo falava sobre sumidouros em aeroportos. Cláudia começou a perceber que ela estava numa situação dessa. Ela olhou em volta, não viu ninguém, apenas as funcionárias da empresa. Estão vendo como esses vídeos que nós fazemos, explicando as situações, mostrando, eles são extremamente necessários? Pois é. Cláudia fala para Hugo que ela acredita que seja aquilo ali. Então, Hugo liga para um amigo para deixá-lo a par da situação, caso algo acontecesse com eles. Cláudia, ela conseguiu ainda pegar o passaporte dela, que estava no balcão, mas a funcionária pegou de volta e começou a andar e atravessar o salão para o balcão na outra ponta. Nesse balcão estavam 4 funcionárias, 3 da Qatar e uma da Emirates. Essa da Emirates não era tailandesa. Cláudia e Hugo correndo atrás do passaporte. Quando chegaram lá nesse balcão, a funcionária da Emirates pega o passaporte da Cláudia e faz um sinal para o Hugo embarcar. Gente, se estava estranho até ali, ficou mais ainda. Uma funcionária da Emirates, no check-in da Qatar, a funcionária da Emirates falou para o Hugo que ele deveria embarcar e que Cláudia deveria ficar porque o passaporte dela tinha sido bloqueado porque ela tinha cometido um crime. Então falava que crime era esse, não chamava a polícia nem imigração. Só falava para Hugo ir embora. Em um momento, a funcionária da Emirates fingiu ligar para o governo tailandês e dizia para Cláudia que foi o governo tailandês que bloqueou o passaporte dela. Só que Cláudia viu o celular dessa funcionária com a tela de bloqueio. Ela realmente estava fingindo. Essa funcionária da Emirates falava rindo para Cláudia, perguntando se ela não tinha cometido um crime quando mais nova. Cláudia, vendo aquilo tudo, fingiu que ia ligar para a embaixada, mas ligou para o pai. Enquanto ela falava com o pai, por Deus, chegou um casal de turistas com um funcionário de uma agência. E por engano ficaram ali atrás deles, achando que era uma fila.
Ou seja, surgiram testemunhas que estavam vendo o que estava acontecendo e que logo, logo entenderiam a situação. Aí, do nada, elas emitiram as 2 passagens e mandaram Hugo e Cláudia embarcarem. Só que não terminou aí, não. Uma das funcionárias, a primeira lá, foi com eles até a imigração. Quando eles chegaram na zona de embarque, eles teriam que se separar, porque elas colocaram os assentos deles em pontos extremos. Não foi mais em cadeiras de staff, tá? Foi de passageiro mesmo. Surgiram 2, né? 2 cadeiras de passageiros. Só que o Hugo, vendo aquilo, falou para Cláudia que eles não iriam se separar. Quando eles chegaram perto da entrada dali da Qatar, eles viram a funcionária da Emirates na entrada. E estava uma confusão ali naquela entrada, porque as 3 filas afunilavam ali. E eles iriam passar por lá. A Cláudia, na hora que eles passaram, começou a fazer uma live naquele momento, falando o que estava acontecendo. Eu e o Hugo acabamos agora de conseguir sair da área de check-in em Porquê. Eu estou a fazer um direito porque eu ia ser alvo de tráfico humano. Isto não é uma brincadeira. E aquela senhora que me disse que eu estou a treinar as vibrações deve-me ter desejado alguma coisa, porque eu ia ser traficada. Isto não é uma brincadeira. Eu estou a fazer o direito porque se alguma coisa me acontecer, eu quero que toda a gente saiba o que está a passar. Então, como ela estava ali numa live, não podiam fazer nada. Quando o casal estava a uns 2 metros do portão do avião, a primeira funcionária do balcão da Qatar apareceu correndo para entrar no avião. Os comissários de bordo questionaram, porque não era a prática comum, mas ela estava com uma credencial para entrar. Ela estava procurando alguém dentro do avião. Cláudia achou que aquela mulher estava atrás dela, para tirá-la do avião com alguma desculpa. Cláudia, quando passou pelos comissários, começou a chorar e fingir que estava tendo um ataque de pânico, porque tinha medo de avião. E que queria se sentar perto do namorado. Nisso, os comissários conseguiram 2 assentos, um do lado do outro para os 2, ali mais próximo deles. Olha só, o voo com overbook tinha mais de 2 assentos livres. Mas o medo ainda persistia, o risco ainda existia. Afinal, se havia um esquema fora do avião, podia ter outros, envolvendo funcionários ali dentro do avião. Cláudia, ela foi se esconder no banheiro e começou a mandar mensagem para amigas em um grupo. E avisou, né, que se ela não mandasse nenhuma mensagem depois de 7 horas, que era o tempo de voo, era para elas acionarem a polícia e tudo mais. Dentro do banheiro, ela ainda escutou os comissários de bordo mandando embora a funcionária, que ali não era o lugar dela, que ela não deveria estar ali. Então ela já respirou aliviada, né? Voltou para o assento dela e quando ela chegou ao Catar, as amigas já tinham entrado em contato com a embaixada, polícia, rede de TV. E Cláudia e Hugo conseguiram chegar a Lisboa. A polícia depois explicou para Cláudia que esse esquema existe, que alguns funcionários são ameaçados e outros fazem por livre e espontânea vontade. Se Cláudia estivesse sozinha, era tchau e benção. Elas queriam deixar Cláudia sozinha. O Hugo nunca foi o alvo. O alvo era a Cláudia. A polícia acredita que eles escolhem as vítimas no momento de entrada do país e já começam a evitar o embarque deles já no check-in online, mas não me explicaram como. Será que a agência está envolvida? Eu acredito que sim. Foi tudo muito estranho. Se não tiver participação da agência, pode ser que as vítimas já sejam marcadas, né, como eu falei na chegada da viagem, dentro do próprio avião. Eles pegam os nomes e já fraudam o sistema para ocorrer essa série de bugs. Mas tudo indica que essa não é a forma mais comum. Ou, pelo menos, é a que menos dá errado. Por isso, não existem vítimas para relatar o ocorrido. O que mais as mulheres falam, como eu já falei, né? Abordagem de forma suspeita em banheiros em aeroportos. Esse papo de sumidouro, gente, não é balela. Não é teoria da conspiration. O tráfico humano, por muitas vezes, é subestimado, mas ocorre com frequência alarmante em aeroportos ao redor do mundo. As vítimas, elas podem ser sequestradas ou manipuladas emocionalmente para seguir os criminosos. O tráfico humano pode começar com abordagens aparentemente inocentes, como alguém, eu já falei, oferecendo ajuda, sendo amigável, criando situações que exijam sua atenção. Tomem muito cuidado. Fica aqui o aviso.
Deixa aqui nos comentários se você já viveu algo ou conhece alguém que tenha vivido algo parecido. Ah, eu fiz um vídeo curto sobre medidas para se proteger. Assistam, tá? Antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer aquele pedido novamente. Se você quiser, claro, seguir o canal, ativar as notificações, deixar um comentário e dar um like no vídeo. Eu vou deixar um vídeo no card final para você continuar maratonando o canal. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!